Olá, meus amados irmãos do canal Vale Web TV. Olá, meu amigo que chegou agora no nosso canal através do YouTube. Hoje eu quero mostrar aqui no canal algo sobre o jejum. Você que é cristão costuma jejuar? Quando você jejua, você sente alguma diferença no mundo espiritual? Você já conquistou algo espiritual ou até mesmo secular por meio de uma campanha de jejum e oração? Olha, os pastores Lamartine Pozella e a nossa amada pastora Keva, conhecida como Sara Keva, aqui na internet, nós vamos ouvir os dois num podcast, tá? Um trecho dos dois conversando, falando sobre o jejum. Você que é crente, você que é cristão, cristão evangélico, cristão católico, preste atenção nas falas dessa mulher e desse homem de Deus. Eu estava em casa sentada, mais de meia-noite, eu vi um espírito, um vulto passando na minha casa. Aí o Espírito Santo falou para mim assim: esse é o espírito da glutonaria. Eu falei: o quê? Há uma resistência espiritual, então eu comecei a fazer um jejum, um dia sim, um dia não. Um dia eu como, outro dia eu só bebo água. E hoje é o dia de só beber água. Sério? E aí vai até amanhã. Pastor, isso que ela falou de jejum é uma coisa que eu sempre quis ter um entendimento certo. Porque muitas pessoas fazem jejum por vários motivos, né? Para emagrecer. O jejum, ele é antigo, né? E ele tem várias Velho Testamento. Ele surge por quê? Ele é muito poderoso, o jejum. O jejum, ele na verdade, espiritualmente falando, porque você sabe que do ponto de vista fisiológico, quando você come, todo o teu sangue vai para onde? Para digestão. Para o estômago, digestão. Isso. Quando você não come, sobra muito mais sangue para o cérebro. Então, normalmente, uma pessoa que vai estudar não pode comer muito. Vai estudar de barriga cheia. Tá. Você entendeu? Você fica sonolento. Entendi. E tal. O jejum é uma disciplina espiritual. Por quê? Não existe jejum sem oração junto. Tem gente que só faz o jejum, não né? É o intermitente não do pessoal. Não estou falando intermitente fitness, que tem objetivo. Claro. Que também é muito bom, porque faz bem pro corpo pra também. Saúde, mas é uma coisa mais... Entendeu? Tá provado que o jejum intermitente tem as vantagens. Faz com que, por exemplo, o próprio organismo faça um processo, né, de como é que chama? Autofagia. Né? O próprio organismo vai fazendo com que as células ruins sejam comidas, né? E você acaba desenvolvendo uma imunidade muito mais alta. Mas espiritualmente falando, não tem nada a ver com isso. O jejum espiritual é aquele que você se consagra a Deus por um propósito específico. Você buscar a Deus, se alimentar, para você ter a sua mente, o seu espírito muito mais aguçado para as coisas espirituais que Deus vai te revelar. Então, o jejum espiritual, ele precisa estar ligado à oração, à leitura da Bíblia, à busca de Deus, e você fica muito mais aguçado depois de um tempo. Por exemplo, eu já fiz 40 dias de jejum. Então, só tem um meio de eu experimentar a boa, perfeita e agradável, se eu negar a minha. Porque às vezes eu acho que o que eu quero é o que Deus quer e às vezes não é. Por exemplo, para mim, a alimentação é muito difícil. Eu tenho um projeto de um livro que eu escrevo há muitos anos e ele começou com um título, depois ele mudou para outro título e o título dele era É Duro Ser Feliz em Terra de Frustrados. Porque eu não publiquei ainda esse livro, é um livro difícil porque... Eu descobri que depois de toda a minha luta, eu fui uma gordinha na minha adolescência, sempre lutei contra a glutonaria, que é a compulsão alimentar, e contra a obesidade. Nem todo glutão é obeso, tá? Tem pessoas que são glutões, são compulsivos e são magros. Não sofrem a consequência da obesidade. E tem gente que não é nem glutão, mas tem uma alimentação um pouco desregrada e acaba se tornando obeso. E eu sempre lutei contra os dois. A glutonaria e a obesidade. Como é que eu fui liberta da glutonaria? Porque eu não sou mais glutona. Mas eu ainda luto contra a obesidade, principalmente que eu entrei na menopausa, engordei Mas era compulsiva com comida? A glutonaria é a compulsão. Eu fui glutona, eu fui compulsiva. Eu sou compulsiva. Até o dia que eu estava em casa, recém-convertida. Recém-convertida, eu falo, eu tinha 2 anos. Convertida, eu me considerava ainda recém-convertida. Eu estava em casa, sentada, mais de meia-noite, eu vi um espírito, um vulto passando na minha casa. Aí o Espírito Santo falou pra mim assim: esse é o espírito da glutonaria. Eu falei: o quê? Ele falou: observa que vocês têm fome obsessiva na madrugada. Eu não tinha fome no café da manhã, era uma ação espiritual contra mim.
E nem todo mundo tem uma ação espiritual. Veja, às vezes é só emocional. Mas no meu caso, era espiritual. Claro. É físico, porque o cortisol alto... Isso. E ele sabe, né? Ele libera muita insulina. A insulina é o que dá o craving, né? Aquela fome louca de você comer. Nem todo mundo é espiritual, pastor. Eu, no meu caso, eu vi, porque eu estava em libertação. E com 2 anos de convertida, eu estava no processo de libertação. Eu nem comecei libertação antes de 2 anos. Era muita coisa para sair da minha vida, de errado. Então, eu vi aquele vulto passando. E Deus falou comigo, esse é o espírito que ele te persegue desde o dia que você se converteu. Por quê? Porque é muito comum uma pessoa, principalmente mulheres bonitas, homens bonitos, quando se convertem, esse espírito vem. Porque, eu não posso mais te usar, eu não vou te usar mais pra sexo, pra baixaria, eu vou te engordar, vou fazer você virar uma pessoa que você não é mais attractive, você não é mais atraente, você não é mais bonito. Porque como a pessoa usou muita beleza, eu era uma artista, eu usava aparência e tal. Agora ele tenta te roubar isso. Você não vai ser isso pra Deus. Entendeu? É muito comum a pessoa, quando se converte e entra em santidade, você vê que a pessoa dá uma engordada. Porque a pessoa larga os demônios que ela servia, o diabo vem, vou te arrebentar, você não vai me servir, você não vai servir mas ninguém mais com excelência. Então eu vi esse bicho e eu fiz um jejum de 40 dias. Como é que era o jejum? Eu não comia nenhum alimento sólido, só bebia água a partir das 18 horas. Até o dia seguinte, 6 horas da manhã. Eu não comia. E por 40 dias eu vi aquele bicho agir e por último ele caiu. E nunca mais eu tive compulsão alimentar como eu tinha antes. Mas eu era compulsiva e talvez alguém esteja nos ouvindo seja assim. Qual é o perigo disso? O perigo é que você se torna uma pessoa que é impulsiva e compulsiva para todas as formas de prazer. Eu era exatamente assim no mundo, eu era compulsiva em várias outras áreas. Esse é o grande mal do nosso tempo, é a compulsão. Por prazeres. Na rede social, comida, sexo. Isso. A pessoa fica escrava. Eu vivi uma libertação num grau profundo. Mas você sabe que é isso, né? Claro. É vício. É vício. É vício. E é um vício que acontece por causa dos hormônios que são secretados. O que você recomenda? Começar com um pequeno e... Pequeno. Pra tentar entrar num outro nível de... Faça um jejum de 3 dias. De líquido e... Só... Obrigado. Só de líquido, só água. Ou se você sentir muita fraqueza, toma uma água de coco e tal. Eu sugeriria você começar com um dia. Acordar amanhã, fazer um jejum, só entregar no outro dia. Isso pra mim é fácil, porque eu já fiz jejum intermitente, eu fazia isso. Mas a diferença do intermitente é justamente a intenção que o pastor estava falando. E uma coisa interessante que eu acho que eu posso acrescentar. Porque a intenção te acrescentar. ajuda a conseguir ficar... Sim. Não, na verdade é pra Deus. O jejum intermitente para regime ele não vai te dar poder. Claro que não, claro que não. Você pode fazer o que eu tô falando é, se você tem um propósito, fica mais fácil você conseguir. Eu entendi o que você está perguntando. Eu acho que eu posso acrescentar para você aqui, ó. Quando eu vim do mundo, eu vim de uma muito afundada do pecado. Jejum, para mim, foi e é, até hoje, uma das coisas mais importantes na minha prática de vida cristã. Se esse conteúdo foi útil para você, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para ficar recebendo outros vídeos aqui no canal. Deus te abençoe e até a próxima participação.